Vamos dar continuidade àquilo que a gente viu na semana passada, na aula passada, no vídeo passado. A gente estava falando sobre algumas condições específicas que formam o clima do Brasil, né? Então a gente falou sobre os efeitos e os fatores como latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e massas de ar, certo? Só que a gente viu os fatores, mas não conseguimos identificar os gráficos, que são aqueles que nos dão a noção real de como é o clima de um determinado local. E o gráfico que a gente vai identificar da melhor forma o clima de um determinado local, a gente conhece ele como climograma. E como que o climograma funciona? Ele tem as características específicas de um local dentro de um ano. Então, ele é medido desde janeiro, fevereiro, março e assim por diante, até dezembro, os 12 meses do ano, certo? Então, ele pega as informações daquele local, daquele ano. Que informações são essas? Pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuvas que caiu naquele determinado território por mês, em milímetros, e ele acrescenta no gráfico ainda a temperatura média de um mês daquele local. E como que é feito a noção? Como que a gente tem noção? Como que é feito para a gente identificar como é a temperatura média? A gente pega a temperatura do mês inteiro e divide pelo mês, pelo número de dias do mês, no caso. Então, a gente tem a variação de temperatura daquele determinado local dentro de um mês. Então, associado ao índice de chuvas ou de pluviosidade, a gente tem o climograma, certo? Por exemplo, um climograma ele vai ter em milímetros a pluviosidade medida por umas barrinhas azuis. Então, em cada mês, nós teremos as barrinhas azuis que representam a pluviosidade daquele local. E aí, no caso da temperatura, será geralmente uma linha vermelha que vai estar identificando a temperatura média daquele determinado local. Então, de acordo com a temperatura e o número de chuvas ou a quantidade de chuvas, a pluviosidade daquele local, eu consigo identificar em que tipo de clima aquele local está sendo representado, caso não tenha o nome ou o local específico. E aí eu preciso entender que, como assim, que tipo de clima? Existe isso? Lógico. No Brasil nós temos basicamente 6 tipos de climas e eles vão estar de acordo com as características, assim como as massas de ar que nós falamos, os climas terão características específicas de umidade e temperatura. E isso vai ser de acordo com o local onde o clima estará situado. Se estiver muito próximo da linha do Equador, se estiver dentro da zona tropical, se estiver mais dentro do continente ou mais próximo do oceano. Beleza? Então, as características dos climogramas. Olha, medido pela pluviosidade e temperatura, temos a amplitude térmica, conforme eu falei, é a variação de temperatura entre a máxima e a mínima, e sabemos que ele é anual. Beleza? E aí a gente precisa falar sobre os tipos de clima que nós temos no Brasil. E aí a gente precisa entender que temos o clima equatorial, que também chamamos de equatorial úmido. E conforme nós já havíamos falado em aulas, a gente sabe que esse clima ele vai ser muito quente. Por que muito quente? Porque ele é um clima equatorial. E a questão de ser equatorial, a gente sabe que ele está muito próximo à linha do Equador. E estar próximo à linha do Equador nos dá uma noção de que os raios solares eles vão incidir diretamente naquele determinado território, causando um calor, ou seja, uma radiação solar muito intensa. E a característica de ser úmido é simplesmente pelo fato de estar, nesse caso, a floresta amazônica situada, a vegetação regional que faz a evapotranspiração, assim como a gente já havia falado. Então, o índice de chuvas nessa região é muito intenso, durante todo o ano é quente, quase isso,
e chove durante todo o ano. Então, o índice de pluviosidade anual é muito intenso e as temperaturas elas também são bem altas nessa região específica, beleza? E aí a gente tem o tropical atlântico, que também chamamos de tropical litorâneo. E aí o nome já nos sugere que é por conta do efeito da maritimidade, exatamente. Então a maritimidade ela vai nos dar um efeito de umidade do ar. E essa umidade do ar associada a um clima mais quente, lembrando do fator de zonas térmicas em que essas áreas estão próximos aos trópicos, ou seja, na zona intertropical, a gente vai ter um ambiente mais quente. E com a umidade relativa do ar e o índice de evaporação vai ser intenso e, consequentemente, a gente também vai ter um número bem considerado de chuvas, um número bem considerável, né, de chuvas nessa região específica, beleza? Então, o tropical litorâneo ou o tropical atlântico, a gente vai ter esse fator específico, beleza? Nós teremos mais acima do Brasil o tropical semiárido. E esse tropical semiárido especificamente vai atuar aonde? No sertão nordestino. E o sertão nordestino, lá que é uma região específica dentro de todo o Nordeste, é uma sub-região dentro do Nordeste, vai ter um clima que vai ser quente, principalmente por conta da localização geográfica e a latitude em que ele está situado, mas em contrapartida vai ser um clima com índice de pluviosidade muito baixa, e isso por conta de fatores de relevo e de massas de ar, conforme nós já vimos também. Então, o tropical semiárido ele vai ter uma característica de ser mais quente, mas as chuvas serão muito escassas. Quem fala que não chove no sertão está errado, chove, mas em compensação e relação com todos os outros climas do Brasil, chove muito pouco. Então, o índice de pluviosidade nesse local vai ser muito baixo, porque durante um grande período do ano a gente vai ter uma estiagem. E o que é uma estiagem? É o local em que tem pouca chuva. Então tem um período muito grande de seca e as chuvas são muito mal distribuídas nesse território, beleza? E a gente tem o tropical de altitude. Lembrando lá atrás do que a gente falou sobre o conceito de altitude, em regiões mais altas, a gente vai ter uma temperatura um pouco menor por conta da pressão atmosférica. E o tropical de altitude, ele atua principalmente na região sudeste, certo? Em algumas áreas serranas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, só lembrando, quanto mais alto for, menor a pressão atmosférica e, consequentemente, a gente vai ter uma diminuição da temperatura por conta da retenção do calor. A gente tem o tropical típico, que chamamos também de tropical continental. É aquele que fica lá perto do centro-oeste. Lembra da MTC, que é a massa tropical continental? Então, ele, por estar no efeito da continentalidade, diferente do equatorial, ele vai ter uma característica muito específica. E que característica é essa? De ser úmido e quente no verão e de ser seco e um pouco mais frio no inverno. Então, essa característica específica vai transformar esse clima num clima que chamamos de tropical típico ou tropical continental. E por último, mas não menos importante, nós temos o subtropical. Aí lembrando, abaixo do trópico, sub, abaixo. Então, o subtropical vai ser aquele único clima que vai estar dentro da região temperada do nosso país. Lá na região sul do nosso país, um pedacinho só de São Paulo, um pedacinho do sul de São Paulo. A gente vai ter o clima subtropical, que é aquele que tem as temperaturas mais baixas do que em toda a região do Brasil. Nesse caso ali, diferente de todo o Brasil, a gente vai ter umas estações do ano um pouco mais definidas por conta dessa questão da temperatura, da radiação solar que vai estar atingindo esse território. Então, no verão, a gente tem umas temperaturas mais amenas, mais tranquilas, não tão quentes assim como a gente tem aqui no nosso sudeste, e no inverno, em algumas regiões, principalmente regiões de altitude, até neva, só para vocês terem uma ideia. Então a gente tem ali na região subtropical do Brasil, o clima subtropical, a gente tem um clima um pouco mais frio no inverno. Quando eu falo frio, temperaturas que chegam aí a próximo de zero,
Beleza? Então são os 6 climas do Brasil dentro das características e a gente consegue identificar com o climograma de um determinado local. Valeu? Então, basicamente as características de clima a gente fica por aqui e numa próxima aula a gente se vê num próximo encontro, num próximo conteúdo. Fechou? Então, estuda, hein? Forte abraço!